Vá de resumos. Essa aula vai direto ao ponto para desvendar alguns aspectos cruciais do direito civil introdutório, sem rodeios. O nosso objetivo aqui é garantir alta produtividade na transmissão do conhecimento. Vamos focar cirurgicamente no que realmente despenca nas provas e na compreensão absoluta dos fundamentos civis. Vamos lá. Iniciando pelo primeiro tema, vícios do consentimento e estabilidade dos negócios jurídicos. É aqui que a segurança jurídica dita a regra. No direito civil, a regra é muito clara. A validade de um negócio jurídico exige, inegavelmente, uma manifestação de vontade livre e consciente. Mas muita atenção à figura do falso motivo. Pessoal, essa é uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. O falso motivo só vicia a declaração de vontade e só anula o ato se ele estiver expressamente declarado no contrato como a razão determinante para o negócio. O porquê disso é simples: previsibilidade. Pensa no caso prático de comprar um terreno com a expectativa de que um grande shopping vai ser construído ali do lado. Se essa condição não for colocada no papel, escrita de forma claríssima no instrumento, o negócio permanece totalmente válido e blindado, mesmo que a obra do shopping nunca aconteça. A lei prioriza a segurança jurídica em detrimento daquela intenção que não foi manifestada. Indo para outra armadilha bem frequente na doutrina e nas provas: a distinção entre o temor reverencial e a coação injusta. É vital não misturar as coisas. O simples temor reverencial, sabe, aquele respeito profundo ou receio de desagradar uma figura de autoridade, como um pai ou um chefe, bom, isso não é considerado coação. Da mesma forma, a ameaça do exercício normal de um direito, tipo um credor avisando que vai protestar uma dívida, também não invalida o consentimento. A lei exige de forma categórica que a ameaça seja explicitamente injusta para que a vontade seja anulada. E o ponto crucial sobre a má-fé contratual culmina no princípio do dolo recíproco. Trata-se daquela máxima de que o direito não serve de escudo para quem tenta enganar o próximo. Quando ambas as partes agem com dolo, ou seja, com a intenção recíproca de fraudar ou prejudicar, a lei cessa a sua proteção. Nenhuma das partes vai poder bater na porta da justiça para anular o ato ou sequer pedir indenização. A torpeza mútua neutraliza qualquer reivindicação. Passando para o nosso segundo tema, registro civil e as condições legais da pessoa natural. O Estado Civil não é um mero rótulo. Ele é a qualificação jurídica exata que situa a pessoa na estrutura da família e da sociedade. É esse status que vai ditar regras patrimoniais super severas e o ordenamento jurídico brasileiro é taxativo, reconhecendo estritamente 5 estados oficiais: solteiro, casado, divorciado, viúvo e separado judicialmente. O grande porquê dessa limitação tão rigorosa é a absoluta necessidade de certeza jurídica e de publicidade nos registros públicos. O Estado precisa ter um controle objetivo e incontestável sobre a situação de cada cidadão. Isso leva a gente direto para uma distinção sutil que chove nas provas: o confronto entre o Estado civil e o noivado. Por mais que tenha uma imensa relevância social e familiar, o noivado é tão somente um compromisso moral que antecede o matrimônio. Ele não possui status de Estado civil de jeito nenhum, pois não gera absolutamente nenhum efeito legal automático perante o registro civil. O status de solteiro permanece inalterado até o momento exato da oficialização do casamento. Avançando com firmeza para o terceiro tema, direitos da personalidade, capacidade e comoriência. Direitos que consagram a dignidade humana, protegendo de forma tão ampla que se estendem até mesmo a um pseudônimo, se usado de forma lícita. Dentro das fatalidades humanas, surge o Instituto da Comoriência, que nada mais é que a presunção legal de morte simultânea. O racional por trás dessa regra é resolver conflitos patrimoniais que, de outra forma, seriam impossíveis de solucionar. Imagine que 2 ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, um acidente de trânsito, por exemplo, e não é possível determinar quem faleceu primeiro. O direito presume que morreram exatamente no mesmo instante, o que impede disputas sucessórias e o cruzamento de heranças entre os falecidos. Certo, agora vamos mergulhar na evolução mais significativa do direito civil moderno quanto à capacidade. Historicamente, deficiências severas excluíam a pessoa do mundo jurídico. Hoje, porém, pessoas com deficiência mental ou enfermidades que limitem o discernimento são enquadradas exclusivamente como relativamente incapazes. Isso não é um detalhe bobo, é uma medida fundamental para garantir maior autonomia e dignidade à pessoa humana. A incapacidade absoluta, preste muita atenção aqui, ficou restrita unicamente aos menores de 16 anos. É uma armadilha moderna e fatal para quem estuda com material desatualizado. Ainda na esfera dos direitos da personalidade, a regra sobre a disposição do próprio corpo após a morte é inegociável.
Ela é estritamente autorizada apenas para fins altruístas ou científicos, como a doação de órgãos ou estudos médicos. É integral e absolutamente vedada qualquer finalidade econômica. O ordenamento jurídico é enfático. O corpo humano em vida ou pós-morte jamais será considerado uma mercadoria. Entramos agora no quarto tema, princípios contratuais, com foco na boa-fé objetiva e na função social. O cenário contratual sofreu uma forte quebra de paradigma. A exigência de que todo acordo cumpra uma função social passou a limitar a liberdade de contratar, erradicando as práticas abusivas. E o motor dessa nova realidade é a boa-fé objetiva. Esse princípio impõe um padrão obrigatório de conduta alicerçado na ética, na lealdade e na honestidade entre os contratantes. O ponto de extrema atenção aqui é temporal. A boa-fé não se restringe àquele momento da assinatura do papel. Ela exige uma postura ética em todas as fases do negócio, iniciando nas negociações preliminares, perdurando por toda a execução e se mantendo até mesmo na fase pós-contratual. O fundamento que justifica o princípio da boa-fé objetiva é o respeito inabalável à confiança mútua depositada entre as partes. É justamente essa base ética que confere ao Poder Judiciário o poder excepcional de intervir em um acordo particular para revisar ou anular cláusulas abusivas. Quando a autonomia privada perde o freio, desequilibra gravemente a relação e afronta o respeito social, o Estado utiliza a boa-fé como instrumento para restaurar a estabilidade e a justiça daquele contrato. Apresentando o quinto e último tema desta aula, fato e ato jurídico, da natureza ao humano. A base da teoria é clara. Fato jurídico é absolutamente qualquer acontecimento capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Para diferenciar esses conceitos com precisão na hora da prova, a análise recai sobre a origem do evento. O fato natural, classificado pela doutrina como fato jurídico em sentido estrito, é aquele que provém exclusivamente da natureza, dispensando totalmente a manifestação da vontade humana. Em contraponto, o fato humano, também denominado ato jurídico em sentido amplo, só existe através da vontade. Ele é impulsionado de forma deliberada e consciente pela escolha de um indivíduo, como ocorre na assinatura dos negócios jurídicos. A dimensão do fato natural pode ser observada em um exemplo extremo, um tsunami. Embora seja uma fatalidade da natureza totalmente desprovida de intenção humana, o tsunami tem o poder de produzir consequências legais imensas. A destruição de uma cidade por um maremoto cria instantaneamente o dever de indenizar por parte das seguradoras, movimentando milhões no mundo jurídico. A força da natureza atua e o direito reage de forma imediata e vinculante. Para consolidar todo esse panorama, fica uma indagação central que resume a essência do direito civil contemporâneo. Seria a autonomia privada, esse poder de escolha do indivíduo, uma força verdadeiramente ilimitada, ou trata-se de uma liberdade perenemente contida pelas amarras da probidade, da boa-fé e do respeito social? O domínio dessa tensão entre a vontade livre e os limites impostos pela segurança e ética social é o que separa o raciocínio comum daquele necessário para a excelência jurídica. Fica a reflexão e um excelente prosseguimento nos estudos.